Boa noite a todos. Cheguei, sim. Geralmente eu chego em cima da hora, mas dessa vez realmente eu migrei de uma pequena reunião em cima da hora, então nós confiamos no alinhamento das concentrações, na sustentação do grupo, que já estava mais sintonizado anteriormente à nossa conversa, né? E sempre confiamos a Jesus no sentido de que nós somos meros dispenseiros. Nós somos, de certo modo, nós saímos a semear, né? Procuramos oferecer a melhor semente, na esperança de que caia nos melhores terrenos, mais preparados, mas, evidentemente, a procedência da semente é divina, não é particular nossa. Então, nesse sentido, nos confiamos, tá? A proposta eu até falei com o nosso amigo Demóstenes ontem, para hoje, né, sobre o tema, foi hoje de manhã. Aí eu comentei com ele assim, olha, o tema será DC. Aí, como assim? Depois ele já entendeu direitinho. Ele até achou por bem escrever assim, bem linearmente. A intenção minha era deixar um enigma mesmo. Esse ACDC ia aparecer aqueles nomes de bandas, né? Tal. Mas o DC tem a ver com depois de Cristo. Por que isso é tão importante? Porque quando nós nos referimos à história humana, imersos dentro da nossa cultura cristã, porque alguns não reconhecem Jesus como sendo o Messias, outros não são do tronco religioso cristão, e outros têm, compreensivelmente, os seus diferentes modelos, exemplos, referenciais, e tudo é de Deus. Mas do ponto de vista da nossa cultura, né? Quando a gente vai lá trabalhar com isso com aluno e a gente cita assim, né? Esta aí foi 300 anos antes de Cristo. Nós automatizamos isso, mas talvez não nos apercebamos da importância dessa consagração, desta marca, desse divisor, desse diferencial. Significa que, embora tenha havido grandes pessoas, grandes personalidades, o que se procurou foi singularizar, e nisto uma inspiração com lastro divino, é legítimo, no sentido de que a vinda do Cristo representou não apenas uma nova era, uma nova consciência potencial. Então, do ponto de vista objetivo, o ponto zero, né, é o nascimento de Cristo na nossa cultura. Por que eu reitero muito? Porque senão, sendo nós reencarnacionistas, a gente considera que já nascerá em outros ambientes, outras culturas, inclusive religiosas. Mas, às vezes, nós temos tendência para a generalização. Então, nós falamos assim, Jesus é o maior de todos, por causa disso é que no planeta o nascimento dele começou a contagem do tempo. Isso não é fato objetivo para todas as culturas. No nosso caso, então, é um dado objetivo. Objetivo significa ele está definido ali para os nossos sentidos. E o que é subjetivo? É o que se refere a cada um, a cada psiquismo, a cada consciência, aos agrupamentos diferentes. Então, na linha de tempo, nós temos lá antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não foi o simples nascimento, a simples manifestação física, biológica, social de Jesus em nosso meio que definiu isso. O que nos interessa aqui é em que sentido isto diferencia a evolução coletiva do planeta. Porque nós temos o campo das nossas rotinas, né? O que mais nos absorve.
se nós formos pensar em termos assim do que é o nosso cotidiano é que nos absorve, é com ele que nos ocupamos, são os nossos automatismos. Tanto é que nós nos flagramos pensando assim, amanhã que dia, o que é que eu tenho que fazer amanhã? Aí quando fala, por exemplo, é terça-feira. Aí nós aprendemos, terça-feira, quinta-feira, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Então nós já pegamos, isso são rotinas. E a vida, de certo modo, é essa sucessão dos dias, né? Dizemos um dia depois do outro, e alguns episódios mais ou menos marcantes. E essas marcas, elas nos impactam mais, a rotina forma muito os nossos hábitos, mas as marcas, de certo modo, os renovam. Se é uma decepção, ela pode nos incitar ao amargor. Se é um conhecimento, né, que pode trazer uma nova postura. Se é uma nova companhia, né, talvez induza a alguma alteração dos nossos hábitos. Se é com modelo, alguma diferença das nossas reações, das nossas atitudes. Algum fato, né, que seja, né? Acho que todos conhecemos situações de pessoas que eram mais endurecidas, mas que quando se tornaram pais, mães, tal, se mostraram mais sensíveis. Pessoas que tiveram perdas e ficaram mais desenergizadas, perdas mais sofridas, difíceis de processar. Pessoas que se ausentaram por muito tempo e que, em função desse intercâmbio, dessa mudança, desse novo ambiente universitário, se mostram depois menos reconhecíveis para nós. Bem, então, o que nós estamos dizendo é que nossa vida pode parecer uma questão assim meio fatalista, né? Nascer, nascer, viver, nós não estamos assistindo Western, não, tá? Isso é um alarme telefônico muito criativo, muito simpático. Quem é da época sabe. Algumas pessoas agora foram pela memória. Mas, então, de certo modo, nós podemos ficar no emaranhado, né? A Tânia lembrou da música, acredito. Mas um emaranhado, e essa rotina pode de tal modo nos coisificar, e aí é o perigo, que nós passamos a fazer as mesmas coisas dos mesmos modos e ficamos assim, semelhantemente, vamos supor, as formigas, né? Fazíamos aquilo ali, trabalhar para fazer o serviço, o labor, o envelhecimento e o fim o ciclo, a morte. Nós podemos, talvez, viver de modo muito biológico, né? E com aqueles costumes, aquela rotina, reagir previsivelmente, termos uma vida mais superficial, uma rotina que já dissemos aqui no outro estudo ou em outros estudos, de nos contentarmos em nos alimentar, em nos vestirmos, em dormir, em nos relacionarmos, termos alguma companhia e termos uma vida social de fachada. Isso não é profundamente transformador. Este foi o ambiente em que Jesus se manifestou, este foi o pano de fundo da sua manifestação, que diremos ter sido diferente. Veremos em quê. Se nós pensarmos ainda numa cultura particular, tá? O que acontecia na manifestação do Antigo Testamento com várias sociedades era uma situação de rotina, uma vida simplificada e que algumas marcas, alguns episódios, algumas intervenções divinas, que a Igreja Católica chama de epifanias, manifestações divinas, de certo modo, sacudiam, né, aquela rotina. Por isso é que, às vezes, a espiritualidade define uns impactos mais fortes no sentido de nós termos despertamentos, quando eles não vêm assim muito espontaneamente. E, então, naquele clima de cidadãos assim comuns, habituais, lá no cantinho do planeta, Abraão é testado na sua fé em relação a oferecer o sacrifício de Isaque. O maior amor, a maior devoção, o sentido maior da vida de Abraão era Isaque. E para Deus testar, né?
para o representante divino, a vós, representante de Deus, testar o amor paterno e o amor à divindade. De Abraão, desafia a sacrificar o filho Isaque, e Abraão, sofridíssimo, acata aquela determinação que poderia não ser uma voz inspirada por Deus, poderia ser um delírio, poderia ser um surto, poderia ser tanta coisa, poderia ser uma armadilha, mas ele, pela fé, estava disposto a isso, pelo invisível sacrificar o visível, o amado, o filho biológico. E desse resultado da transformação de um homem, né, já vem o exemplo de que o fermento leveda da massa, porque a voz, em nome da divindade, diz a ele que, por causa da fé que ele confirmou, ele seria abençoado de tal maneira que as suas gerações as suas descendências seriam mais numerosas do que as estrelas do céu. É literatura isso, né, gente? Não é matemática segura assim, não. Mas é Abraão, então, que se transforma profundamente, impacta, em médio e longo prazo, toda a humanidade. Os que foram chamados a grandes missões fizeram isto. Eles são exemplos menores, mas muito profundos, muito impactantes, deste trabalho de revolução, de mudança, de transformação, que faz parte dos planos divinos para que nós consigamos dar saltos mais expressivos, para que nós nos sentamos mais do que, como dissemos, as formigas, os ruminantes, as plantas, o cidadão comum, não por vaidade, porque a cidadania é muito importante, mas no sentido de que é um trabalho, como diz Paulo, vinde e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, esse desafio é o quê? É o nosso desafio de nos elevarmos e de que levarmos o padrão da humanidade a níveis de virtude, de consciência, de atitude que superem a linha comum. Quando se fala extraordinário, é quase que em contraposição a ordinário, né? Esse padrão mais habitual, mais biológico, comum, previsível, coisificado, automático. Bem, qual o ambiente que nós encontramos na época, que encontramos hoje, que a gente pode fazer contraponto? Um deles é que, no grupo, tanto de Abraão, quanto, quer dizer, Abraão, bastante, né? Grupo familiar, núcleo, comunidade, eles tinham isso. Eles viviam em família. Isso é divino? É sagrado? É. Tem amor? Tem. Tem dedicação? Tem. Tem processo educativo, transmissão de costumes, formação de caracteres e de hábitos? Tem. É uma pequena escola? É um pequeno templo? Também. Então, tinha esse ambiente de família. Outra questão marcante, já nesses grupos, né? É a questão de ter uma profissão e ter um ofício. Também é comum que seja assim, né? As pessoas, com o tempo, elas passam a ter uma produção, algo que seja de interesse, fazer troca, venda, de algum modo, né? Para a sobrevivência, ter de se manterem. Dentro daquele ambiente, então, tranquilo, de Abraão, de Isaac, depois a questão Jacó e os grupos lá, o ambiente que encontramos é um ambiente comum, uma cidade comum, com hábitos comuns. Mas por que seria necessária a vinda de um Messias? Essa é a proposta que nós trazemos ao final, com 5 aspectos que Jesus traz e que são muito importantes e, deixa quantos deles muito inovadores, acredito. 1, 2, não acho que os 5, mas 2 ou 3 mais profundamente diferenciadores enquanto doutrina, enquanto mestres existentes, tá? Então, havia profissão, havia situação da família. Umas pessoas eram muito marcadas pelo tipo de ofício, né? Quase sempre nós comentamos assim, Pedro era pescador, Mateus era coletor de impostos, Zaqueu era publicano,
Saulo, depois Paulo, era tecelão. Timóteo era pastor. Eunice e Lloyd lidavam com tipo de tecidos, né? Parece que é uma questão de comércio. Então, quando nós temos família e temos profissão, e quando fala, mas está repetitivo isso, é porque nós estamos falando de nós, né? Nós estamos falando da linha do tempo, e o que queremos dizer inicialmente é que esta linha objetiva do tempo, que começou a 2021, hipoteticamente, né, se o calendário ficou esse mesmo, anos anticristo e 2021 anos, desculpe, antes de Cristo, depois de Cristo, 2021 anos, tal, isso é um dado objetivo lá da nossa linha de tempo da história. Mas talvez nós ainda estejamos num desses padrões aí de automatismos em que nós temos o quê? A vida em sociedade, a família e o trabalho. Havia mais possibilidades, mais horizontes na época. Aí entrou o empreendedorismo, né? Na época era o quê? Conquistas. E na história humana, conquista tem a ver com, por exemplo, conseguir uma terra, tomar uma terra, empreender viagens marítimas, conquistas muito assim. E uma outra possibilidade também de estudos, né? Então, se pensarmos na época de Jesus, nós encontraremos muito predominantemente naquela cultura os romanos, os judeus e os gregos, naquele tronco, naquele grupo cultural. Romanos, judeus e gregos. Para a vida do homem comum na época, então, ser romano significava ou ter uma cidadania romana comum de nascimento, ou o ideal da cidadania romana comprada como fosse um tipo de dote, né? Almejar talvez uma carreira dentro do ambiente da sociedade romana, tentar seguir carreira militar, carreira política e tal. E o sonho, a loteria dos ambiciosos no ambiente romano era se tornar um grande tribuno, um César. A ave César é quase que uma maneira de idolatrar e ter que se referir a um soberano de Roma como se ele fosse um Deus. E aí o nosso problema permanece. De que Jesus veio nos salvar, né? Nós continuamos dentro de uma tendência de vida de sociedade, família, ofício, ideal de prosperar. E muito comumente os cidadãos romanos, eles eram de certo modo escravos de alguns costumes, de alguns impositivos políticos, e eles praticamente tinham que reconhecer, quase adorar o César. E, de certo modo, contribuir para o armamentismo, para o luxo, para as pompas, participar nas festas, estar nos lugares, respeitar, não ser subversivo. Então, era um ambiente asfixiante, formador de consciência. E o espírito se perguntando, será que este é o sentido de existir, né? O Deus é o César, o reino é o luxo, o lazer são as arenas e o destino é ser subordinado? Roma. O outro grupo existente lá era o grupo da Grécia. E são clássicos aqueles dois emblemas, né? De Esparta e Atenas. Não que isso fosse rigorosamente, que isso fosse uniformizado, mas do ponto de vista da representação, Esparta ficou muito considerada do ponto de vista das lutas, dos combates, da formação de guerreiros, de atletas, de competidores, de gladiadores. Então, Esparta ficou muito com essa característica. E Atenas ficou muito representada pelas linhas de conhecimento. Então, os gregos produziram muito conhecimento.
muito conhecimento matemático nas modalidades da geométrica, álgebra, estudo do universo, técnicas de teatro, discussão da polis, lá, da democracia, análise do discurso. Então, a Grécia, se pensar assim, parece um oásis em relação à comparação que falamos de Roma, né? Roma dava mais garantia, até porque Roma, pela força, escravizou por bom tempo, não, muito tempo, gregos, e se curvava, às vezes, ao grego, por causa do conhecimento deles, para formar os pequenos romanos. Surgiu a pedagogia de ser, mas isso é uma outra história, figura do pedagogo. Mas, então, a Grécia, para nós, talvez fosse um oásis, né? É através do conhecimento, através dos esportes, mas entra a Grécia do ponto de vista existencial, né? Muito a política, muito a presença da política, muito o debate, muito o desenvolvimento das faculdades intelectuais, e do ponto de vista do Deus, a mitologia, os deuses, o Olimpo, a luta entre os deuses, a prevalência, qualidades complicadas dos deuses misturados com o ser humano, e aí a gente se olhava naquele ambiente e se perguntava, será que é isto? É estudar? É o esporte? É lutar? É ter o meu Deus familiar? É tentar descobrir qual é o maior dos deuses? É seguir a tradição? Ser um escritor de códigos, né? De sociedade, vida em sociedade, de tratados políticos, mas isso ainda não supre a nossa sede espiritual. O terceiro grupo, romano, grego, judeu. O terceiro grupo, muito dedicado à crença num Deus e à espera do Messias. Então, os judeus têm essa marca religiosa. E não em regra absoluta, mas bastante presente na questão dos judeus, o costume de ter que respeitar é tipo não confrontar, né? O Império Romano, né? E eles terem as suas práticas religiosas, a sua crença na existência de um Deus, mas havia no ambiente judeu, já dissemos nisso no estudo do Messias, uma expectativa de que esse Messias iria, não apenas no sentido do Salvador que ele veio, mas no sentido não só de redimir, mas no sentido de sobrepor os judeus aos romanos, de mostrar que o Messias mostraria que os humilhados seriam exaltados, não no sentido que Jesus trouxe, mas no sentido de triunfar no mundo, de triunfar na terra. No sentido de que os judeus, sendo menores e calados, seriam maiores por serem o povo escolhido. Bem, Roma muito associada à política, né? A Grécia é muito associada a essa questão da produção de conhecimento e tal. E os judeus muito no sentido da devoção do culto a este Deus único, dentro do seu sentido, da tradição, do dogma e tal. O que isso tem a ver com o nosso tema de antes de Cristo e depois do Cristo? Será que, por enquanto, nos identificamos um pouco nisso? Quando nós exageramos na questão da política, nós estamos meio no sentido de Roma. Quando nós exageramos no sentido cidadão, exagerando, não estamos falando de uma das nossas dimensões da existência. Nós estamos dentro do sentido da cidadania grega. E quando nós nos dedicamos muito à questão religiosa, nós estamos naquele grupo nos relacionando um tanto a esse grupo judeu. Mas o judeu de uma maneira meio assim difusa, meio confusa. Como seria esse Messias? E como se daria esse ensinamento? Qual seria essa revelação? O que seria esta boa nova, este evangelho? É nesse clima de espera, tá? Que nós estamos no anticristo. Antes de Cristo, não é anticristo, é antes de Cristo. A diferença é enorme. Tá vendo, Vidal? Você chegou e já preocupei com a dicção, para não falar coisa errada. Senão você me corrija aí, por favor. Mas se você ficar corrigindo, não vai ter estudo também, né? Porque vai ter que corrigir tudo, você não sabe antes de você ver quanta coisa errada que eu já falei. Quem sou eu para corrigi-lo, professor? Vamos lá. Então,
Espero que nós nos identifiquemos nessa introdução, na meia hora, tá, gente? O que estamos dizendo? Vocês concordam que antes de Cristo e depois do Cristo, nós podemos nos perguntar se nós estamos na fase já de transformados pelo Cristo ou estamos na fase comum? Cidadãos que trabalham, que estudam, que praticam esportes, que discutem política, que buscam conhecimento. Não é mais ou menos assim que nós vivemos? Só que o desafio ele é maior. E Jesus, ele chega a este mundo, então vamos imaginar. É possível que nós tenhamos um desses aspectos, mas olha só, esses chamados, eu peguei aqui exemplo para representar, eles tinham uma marca fundamental. Vamos lá. Gamaliel poderia estar muito satisfeito com a sua condição. Olha, já disse isso. Gamaliel e Lucas, eu não vejo nada que os desabone, nada no Novo Testamento, assim, que alguma atitude deles, assim, dissesse, Jesus corrigiria isso. Mas Gamaliel não estava satisfeito, olha só. Salomão veio antes de Cristo, tá? Salomão foi lá o sábio e tal, e ele teve as dificuldades em função da cultura, em função de ser cultuado, né? Como sábio. Ele teve, já dissemos isso, escravizou alguns povos, tributou demais, foi poligâmico e tal. Gamaliel vem sábio, ele está no Sinédrio, ele está formando Paulo. E nós estamos falando de Saulo, que, num momento, se confundiu, perseguiu o cristão. Nós estamos falando de um cara que já era interessante, que já era bom, que já era sábio, que já era letrado e que estava prestes a se aposentar no Sinédrio. Nós estamos falando de Gamaliel. Aí nós podemos considerar, no Gamaliel, então, o exemplo é o referencial moral. Mas o próprio Gamaliel, na sua sabedoria, foi tentar entender que discurso e que palavras são aquelas. Que a autoridade moral é aquela de Estevão, se referindo a esse Messias. Que amor é esse entre os cristãos que está ali um preso, o outro pode ser exilado, o outro possivelmente será e foi apedrejado. Que atitude diferente é essa que eu não encontrei na minha filosofia, que eu não encontrei nos textos gregos? E Gamaliel, antes de Cristo, não fica suficientemente satisfeito e atravessa a linha depois de Cristo. Aí ele faz o quê? Antecipa a sua aposentadoria. Saulo pode ficar aí com o cargo, pode ficar tranquilo. Foi estudar o Evangelho. Gamaliel, se nós formos pensar do ambiente lá, não digo romano, não, mas do ponto de vista judeu, do ponto de vista grego, ele tinha praticamente tudo. Mas ele não ficou suficientemente saciado quando conheceu comparativamente, que ele tinha essa coisa de estudo comparativo, quando ele ouve falar, quando ele ouve Estevão falar, quando ele conhece Pedro, Estevão, isto. Quando ele conhece Pedro, quando ele percebe os cristãos e quando ele tem contato com o texto evangélico, ele busca atravessar a linha do depois do Cristo. Um outro, tá? Um justo. E o justo eu não vou nem colocar, José não, Zaqueu. Mas Zaqueu era justo, ele não era publicano? Gente, Zaqueu cresceu, que nós já dissemos, o ofício interfere. Antigamente se falava que o hábito faz o monge, mas vocês não são dessa época, né? Só eu e mais uns 3 aí, talvez 15, vamos lá. Mas o hábito faz o monge, né? É mais ou menos assim, o fazer transforma o nosso pensar e o nosso jeito de ser. Isso é formação social da mente. Tem gente que estuda isso profundamente, mas tudo bem. Zaqueu era sincero no seu ofício. Tanto ele era sincero que quando Jesus revela a ele o que significaria a conversão, Zaqueu, nós vamos falar depois de um que não deu conta, Zaqueu diz assim, Senhor, eis que darei metade dos meus bens aos pobres. Já começou na frente. E se alguém eu desfraudei, com base no que o senhor está ensinando, do que eu vou analisar, fazer o exame de consciência, rever a minha caminhada, o meu modo de praticar o ofício, se alguém eu desfraudei, eu restituirei a ele, cada um deles, o quádruplo do que eu lesei.
Gente, dentro do ambiente de publicano, Zaqueu é uma raridade, ele é reto. Ele foi de acordo com a crença. Mas depois teve uma outra concepção, por isso que os advogados estudam a vida inteira. E os juízes precisam, porque o juiz ele precisa sempre se inteirar e se atualizar de acordo com a lei, com ciências auxiliares. O ideal é que ele esteja sempre se atualizando para diminuir a margem de injustiças potenciais. Agora, Zaqueu, dentro do ambiente em que ele cresceu, do ofício que ele exercia, do modo de consciência que ele formou, ele foi profundo. Isso não veio no final, quando, mas Jesus falou, não. Não. Começou quando ele, humildemente, pequeno, baixo, resolve ver Jesus a todo custo e se humilha subindo naquele sicômoro, aquela árvore, para poder chegar alto, para poder ver Jesus. Zaqueu, desce que convém que hoje eu sei em tua casa. Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Permanecerá se ele mantiver os propósitos. Agora, então vocês concordam que Gamaliel, como sábio, atravessou a linha depois do Cristo. Zaqueu, como justo, porque se ele estivesse entre os discípulos, como publicano, ele já tomou atitude assim, imagine se ele estivesse então com Jesus cotidianamente. Aqueles barreiros cotidianos, tá? Então, Zaqueu atravessa a linha diante de Cristo depois do Cristo. Bom, tá? Lucas. Quem leu e comenta comigo, eu não li. Lucas, médico de homens e de almas. Mas em Atos dos Apóstolos, em Paulo e Estevão, nós vemos a figura de um médico bom, genuinamente caridoso, sábio, receptivo, ilustrado, bom filho, familiar. Ou seja, Zaqueu, aliás, Lucas é aquele companheiro de engenharia, ele está pronto. Mas Lucas se toca pelos cristãos, pelo movimento cristão, pelo modo de atuar, pelo potencial daquele evangelho, pelo conhecimento e pela importância de que aqueles fatos ficassem registrados. Então, ele se torna também o biógrafo, né, de viagem dos cristãos. Lucas encontra o sentido da existência porque ele já fazia o bem. O que isso tem a ver conosco, antes de Cristo, depois de Cristo? Nós estamos dizendo que uns de nós têm uma sabedoria pequena, razoável, suficiente. Mas isso não significa necessariamente que nós nos convertemos profundamente ao Cristo. Uns de nós procuramos ser corretos e justos, né? Não devo prejudicar ninguém, é direito, devo pagar, tenho que fazer, eu farei, cumprimento do meu dever. Mas isso ainda nos dá, embora nos dê muita iluminação, está na codificação. A pessoa cumpridora de seus deveres prova que ama mais ao próximo do que a si mesmo, e mais a Deus do que aos homens. Então, cumprir o dever dá essa grandeza, essa iluminação, esta segurança, essa força, essa evolução. Mas atravessar a linha depois do Cristo tem contribuições importantíssimas que veremos. Lucas era bom, mas Lucas descobre o sentido de ser bom quando atravessa a linha do tempo de depois do Cristo, quando faz a travessia. É um simples, né? Parece simples, vocês vão saber, né? Facilmente, porque ele já tinha uma vida familiar, um culto à tradição, um ofício de pescador, um paizão, que parece, um familiar bacana, um humilde, um querido do grupo, um ansioso de conhecer o Messias. Pedro, se nós formos pensar, ele era uma alma de uma bondade, de uma humanidade, de uma humildade que compreende, uma humildade que acolhe, humildade que ajuda. Pedro já era um paizão, né? Se for pensar. Agora, é uma das cartas vivas do Evangelho dos Atos dos Apóstolos do que significou atravessar a linha de tempo para depois do Cristo. Pedro era tímido,
Pedro era temeroso. Pedro não tinha, ele tinha potencial, mas ele não tinha suficiente sabedoria, que depois ele alcançou, e que lhe possibilitou se tornar um líder natural, um cuidador de um grupo, um companheiro que conduzia as questões da comunidade, que assentava. Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro literalmente amava Jesus, ele apacentou as ovelhas. É dos mais transformados. Pedro já tinha toda aquela bondade, mas faltava colocar aquela luz ali no candeeiro, no lugar com mais brilho, com mais fulgor, com mais liderança, com mais espelho. A liderança dele continua tendo timidez, tendo certos momentos, hesitação em algum momento. No início, ele continua tendo medo, mas ele foi o protótipo, né, da humanidade, como nós. Nós também não somos assim, gente. Uns já são bons, são legais e tal, mas a diferença de atravessar a linha do depois do Cristo nos trará elementos que falaremos ao final, para ninguém desistir. O simples, o querido, o paizão, o compreensivo, o gestor, o asserenador, o ajudante, o familiar, muitos são assim. Não são muitíssimos, mas muitos são assim. Aí a gente pensa, a gente até fala assim, as pessoas nem precisam de religião, não, ficar falando em religião, não precisa, essa pessoa já está bem demais, tal. É uma bondade natural, como Lucas. É uma humanidade natural, como Pedro. Mas Pedro precisou se conhecer através do Cristo, saber da sua missão e da sua profundidade. Tem um que é forte. Esse aí estava realizado. Carreira, já falamos nisso. Carreira, conhecimento, fala na sinagoga, herança, ascendência, entrada nos lugares, viagens, noiva, força física, inspiração retórica, tinha tudo. É um dos maiores exemplos que nós temos, que é Saulo, que já dissemos isso. Saulo, depois do Cristo, aquela derrubada dele, ele e Madalena são impressionantes, mas Saulo, quando ele cai, e acontece aquela revolução no seu mundo, na sua existência, nos seus valores, no seu modo cotidiano de ser. Então, Lucas, Gamaliel, Pedro, era o trabalho mais fácil de fazer. Mas em Saulo era mais desafiador, porque tinha que trabalhar a força com a força de Saulo, para que se tornasse o grande Paulo. Mas foi Paulo que, quando chega no depois do Cristo, olha para o mundo e já nos manifesta que Jesus é de todos e o Evangelho é uma missão, uma semente para todo o mundo. Se Saulo não atravessasse, olha, Gamaliel seria um cara destacado, Pedro teria sido muito considerado, Lucas, muita gratidão, Zaqueu, respeito pelo ofício, Saulo, modelo, uma grande personalidade cidadã, social, mas eles atravessam a linha para depois do Cristo. Tinha uma que era muito cortejada. Ela não era, de falar assim, se nós dissermos que Madalena, né, fosse uma filha, ela era prostituta. Não é isso. Madalena era uma mulher exuberante, inteligente, atraente, desejada, amorosa, ardorosa, considerada. E de tanto amor, ela buscava o sentido. Então, Madalena amava muito, mas ela não sabia a direção, para onde direcionar, focar. Qual era o sentido daquele grande amor? Onde que aquele amor incandescente encontraria a resposta e o destino da existência? Madalena, ela salta, ela atravessa a linha de antes e depois do Cristo impulsivamente. Ela se dedica, ela se lança, né, com suas forças, com todo o seu amor, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, ela se lança na proposta do Cristo.
se transforma assim, instantaneamente, mas continua com as lutas das suas tendências, dos seus pendores e tal. E Madalena, depois do Cristo, é um sol, né? Sócrates era um carismático. Sócrates era um filósofo desafiador. Emmanuel cita, tá? Que a vida de Sócrates lembra muito a vida de Jesus. Não sabemos os detalhes disso. No prefácio, Emmanuel cita, né? Mas Sócrates tinha a questão, a ironia, tinha uns aspectos diferentíssimos, mas ele era carismático, ele era um sábio, ele ficou famoso na história da Grécia, na época, nas sociedades. Mas Sócrates, da Grécia, né? Antes tal, foi um preparativo, foi um precursor. Mas não perdura tanto. A situação de Sócrates, pelo tempo dele extraordinário, mas assim como alguns sábios, alguns conhecedores, alguns grandes cientistas que nós ouvimos falar ou conhecemos, e temos afinidade com eles, grandes escritores, grandes atores, grandes cantores, são pessoas extraordinárias, mas são pessoas extraordinárias. Eu estou falando é óbvio, mas é porque é óbvio mesmo. É porque isso não faz com que a gente melhore o gosto, melhore o nosso padrão de consciência e tal, mas isso não traz necessariamente uma transformação profunda. Isso pode nos marcar, isso pode nos induzir, isso pode ser um despertamento, mas isso não nos transforma completamente. Buda, né? Buda, o iluminado. Em que sentido que Buda tem aspectos de Jesus que são importantíssimos para quem tem a cultura? Fica na cultura budista, é importantíssima, respeitável, excelente, mas em que sentido que o cristianismo se distingue? Veremos. Outros tinham as figuras dos conquistadores. Alexandre o Grande. Se for pensar, esses conquistadores achavam que a sua máxima, Aquiles, tal, que a máxima deles era colocar o nome na história através das conquistas. E os Césares, né, os poderosos de que falamos. Bem, o que estamos dizendo que nesse emaranhado que nós estamos falando do cotidiano, do dia a dia, do ofício, da família, do empreendimento, dos ideais, alguns espíritos que tinham a vida muito comum, e sempre é o que acontece conosco, somos todos chamados a atravessar essa linha do tempo pessoal, porque aquela que está lá atrás é objetiva. Nosso desafio é subjetivo. Bem, vejamos então, aproximando do desfecho da nossa conversa, né? Em que sentido Jesus, quando se manifesta, traz aspectos importantíssimos. Vamos propor 5 aspectos. Primeira questão. Não só Deus existe, não só ele é único, ele existe, então Roma é único, Grécia se abala. Aí os judeus ficam mais considerados naquilo que eles cultuavam. Só que os judeus ainda tinham um problemão. Lembra aquele Deus que mandaria um Messias, que ia subjugar os outros povos, exaltá-los, humilhar os inimigos, preparar um banquete na presença dos meus inimigos, espezinhá-los e tal? Deus existe, Deus é único, Deus é amor. Tem lá a expressão pai de amor, isso fica pela cultura patriarcal da época. O que nos interessa, eu gosto muito do nome a força. Eu gosto muito da força, né? Que aparece em Guerra nas Estrelas. A força está no universo, a força esteja com você. Eu gosto de contrapor isso porque teu pai tem a força. É questão de escolha. Mas Deus existe, é único e é amor. Se ele não existisse, nós íamos cair naquela faixa comum aí de conquista, de empreendedorismo, de família, de vida comum, de estado vegetativo, de formigas. Sendo o único fundamental, porque a questão da Grécia, dos deuses que lutam entre si, competem, um outro deus que ganha as almas, às vezes perdeu, foi mal, tal, e que não consegue recuperar, que o lugar é inacessível para Deus. Deus é único. Jesus não preocupa em falar que Deus é onipresente, não precisa. Ele fala que Deus é amor, porque era disso que nós precisávamos, é isso que nós precisamos.
Nós precisamos atravessar a nossa aliança de Cristo e depois do Cristo e ter profundamente a consciência de que Deus é amor. Senão nós ainda vamos ficar naquele padrão de que Deus é pessoal, Deus é familiar, Deus é de um país, Deus é da minha causa, Deus acha que todo mundo está errado, mas que eu estou certo, né? Deus é amor. Primeiro dos 5 aspectos. Segundo aspecto que decorre de que Deus é amor. Deus criador, Deus é amor. E Jesus coloca a figura do Pai para nós entendermos que nós somos irmãos. Essa diferença é enorme. Para os romanos, é enorme. Para os gregos, é gigantesca para os judeus, que se consideravam povo escolhido, com rituais obrigatórios, com uma tendência ortodoxa de reduzir, ser reducionista, com Jesus, de restringi-lo a um livro, de ser um pequeno profeta, porque o Messias não podia ser aquele, porque ele não se contrapôs aos outros povos. E o Messias foi à casa de Zaqueu, falou com as mulheres em praça pública, e perdoou pecados, e aceitou prostitutas, e deixou lavar os pés com os cabelos, e disse, vir a minhas criancinhas, e visitai os presos, consolai os doentes, e tal. Então, primeira revelação importante para o depois do Cristo, Deus é amor. Segunda revelação fundamental para nós atravessarmos a nossa linha diante de Cristo e depois do Cristo, é de que todos somos irmãos. Por todos. Tá? Façamos as nossas preces por todos. Se me permitem citar nome, me desculpem. Oremos por nosso irmão Putin. Oremos por nosso irmão Zelensky. Tenho certeza que o Papa faz isso porque ele é cristão. Tenho certeza que Chico Xavier a ambos abençoa, convida, evangeliza, exemplifica, ilumina, consola, visita, porque somos todos irmãos. Se o amor, se Deus é amor, e se o sentido irmão estiver em nós, não é possível que uma língua diferente, uma farda diferente, um território diferente, um pensamento diferente, um território diferente, né? Desculpa, uma fronteira faça com que eu tenha o ofício de atacar, de fazer o mal, de querer o mal ao meu irmão. Deus é amor, nós somos irmãos. Terceira questão que Jesus revela e que é importantíssima, o reino dos céus. Importantíssimo. Mas isso aí é óbvio. Tal. Algumas culturas já buscavam isso. Naquela questão que nós dissemos de Moisés, estava falando de a terra prometida, e nós buscávamos horizontalmente. Depois, do ponto de vista da igreja, que faz sentido, nós passamos a buscar o reino que está nos céus. Mas Jesus já disse que, ao mesmo tempo que fala de um lugar, né? Na casa de meu pai, muitas moradas, eis que vou preparar-vos lugar. Ele fala de um lugar. De onde eu vim, vós conheceis o caminho. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ele subindo e nós já descemos de lá. Na ideia da evolução, complicada, mas assim, como se fôssemos exilados. Nós descemos para evoluir, para poder subir, né? De onde Jesus para onde Jesus vai, nós já conhecemos o caminho. Haverá um momento que podemos ir, né? Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus, hoje ainda estarás comigo. Hoje estarás, não é ficarás, mas tudo bem. Então, Jesus fala de um lugar. Mas quando Jesus se refere ao sentido para nós estarmos neste lugar, ele diz que haverá aqueles que buscarão o reino e dirão, eilo aqui, eilo acolá. O reino dos céus está dentro de vós. Então Jesus fala, Deus é amor. Todos somos irmãos. E um dia nós chegaremos à condição de que esses todos sejam também os nossos irmãos animais, os nossos irmãos vegetais,
os nossos irmãos elementais, chegaremos a essa condição. Um espírito que dá uma entrevista, um espírito evoluído que dá uma entrevista para Allan Kardec, aquele que eu comentei que o mais evoluído aqui seria, na classe social, um dos símios, né? Lá, a classe de tão evoluídos que são. Perguntaram da alimentação, disseram, os animais, sabe, foi assim, nós os protegemos, nós somos os cuidadores deles. Pessoa que delícia quando nós chegamos naquela situação de vermos o animal e o animal não tem medo de nós, e o lobo pastará com o cordeiro, e a criança brincará com a serpente, e os animais serão... Para que brinquedinho, gente? Se nós tivermos o amor dos animais, imagine que maravilha que é lidarmos, cuidarmos do jardim, da natureza, do paraíso, do mundo regenerado. Bem, então, sermos irmãos. Terceira revelação importante, o reino dos céus, que são lugares não necessariamente elevados à altura, mas mais sutis, né? É um outro tema, planos mais evoluídos. Mas o reino dos céus é em nós. Então, nós temos um Deus de amor, irmãos, e temos o céu em nós. Ou seja, podemos ter plenitude, podemos ter paz, podemos ter alegria contínua. A próxima que Jesus traz é distintiva de todos nós, do ponto de vista da caridade. Olha bem, eu posso ter consideração do Deus de amor, que falamos de outras doutrinas orientais. Posso ter uma sabedoria, pode ter consideração do Deus de amor, posso entender que somos irmãos, posso ter o céu em mim, mas isto no cristianismo é traduzido de uma maneira que se chama caridade. Caridade. O amor, Jesus cita, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E se o texto foi assim mesmo, ele não diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus filhos, porque até por instinto e por sentido familiar, anticristo, muitos já fazem isso, lembram de Abraão? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pela sua mãe. Puxa vida, muitos fazem isso. Nossa, mãe, filho, irmã. Jesus fala dos amigos. Ninguém tem maior amor. É um grande amor familiar, mas ninguém tem maior amor. Mas o amor de mãe é mais. Mas ele está falando de um amor de caridade. Um amor que assume uma causa de necessidade, de urgência, que não é dele nem do grupo dele, nem dos muros dele, e às vezes nem do sobrenome, nem do clã, nem do grupo social, nem do companheiro de ofício de categoria, nem do país. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Quando Jesus vem e diz para nós assim, isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E o que Jesus didaticamente fez? Prática da caridade constantemente, não é isso? E não é isso que ele, de certo modo, nos impediu, né? Então, 4 aspectos importantes. Falta o 5º, né? Qual será para quem suportou o estudo até agora? Então, Deus existe, é único e é de amor. Nós somos todos irmãos, porque todos criados por Deus. O reino dos céus, que é um lugar, é uma morada, mas o acesso é que ele esteja em nós para que naturalmente nós sejamos conectados, sintonizados, partícipes deste reino dos céus, mesmo que não estejamos lá, né? O amor que se dedica, o amor que se doa, o amor que auxilia, o amor que divide, que não nega o manto, não nega a túnica. Importantíssimo. Só que tem um 5º aspecto que distingue o cristianismo. Jesus foi o Messias que veio ao mundo e, como disse Paulo, Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus faz mais, olha bem, eu poderia, não tem aquela questão de Paulo?
Eu poderia ter o dom das línguas, conhecimento das profecias, conhecimento da ciência, mas sem amor, de nada me bastaria. Eu poderia dar os meus bens aos pobres. Sem amor, isso é estranho, né? Porque dar o bem aos pobres é amor. Dar o bem aos pobres é caridade. É fazer o bem, dedicar-se aos pobres, né? É amor. Agora, sem que haja essa iluminação, sem que haja esse lastro, sem que haja essa energia, visitas especialíssimas, tá, gente? 3 minutos. Então, sem que haja amor, como estaremos com o Pai? Como estaremos no reino dos céus? Como seremos irmãos? Mas se eu praticar a caridade, né? Do ponto de vista comportamental, eu já serei diferente. Mas Jesus diz para nós assim, né? Se vós fazeis bem apenas àqueles que vocês amam, que novidade há nisso? Os outros também fazem isso. Os fariseus também fazem isso. Se a vossa justiça não extrapolar a justiça dos fariseus, o que há de diferente nisso? Bem, o quinto aspecto é o sacrifício. O sacrifício máximo de Jesus foi dedicar-se à caridade e chegar a um ponto tal em que ele suportou a injustiça sem se revoltar. Aí é amor incondicional, amor de caridade, amor que se devota, amor que é irmão, amor que reconhece os céus e um amor que vem com pureza, a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas porque suas obras eram más. E o que essa luz e esse amor fez? Amou, compreendeu, perdoou, exemplificou, está conosco nos convidando. Então, em resumo, a sugestão é que aquela linha do tempo objetiva, subjetivamente, que nós optemos por anticristo, atravessar essa linha de tempo depois do Cristo. Quando fizermos isso, a nossa história estará modificada. Ela é mais importante do que aquele marco que colocaram na linha histórica objetiva do mundo, tá? Ser simpatizante de Jesus é uma coisa que eu gosto muito. Deus te abençoe. Isso é simpatizante, tá? Transformação profunda, atravessar a linha. Abraço a todos, confiamos-nos aos amigos, tá? Fiquem com Deus. Gratíssimo pela sintonia. Bem, Graça, mais uma vez, muito obrigado. Né? Eu tenho certeza que todos, assim como eu também, entenderam muito bem a mensagem, né? E entendemos muito o que falar. Tá? Foi sensacional. Muito obrigado mesmo. Né? A gente tem 2 minutos. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Obrigada, Glaston, mais uma vez. Muito obrigada, professor. Maravilhoso estudo. Conectadíssimos para sempre, tá, gente? Muito legal. Amigo Alisson, amiga Tânia, vinculada. Oi, Giane. Oi, Duda. Yasmin está ali. Frank não vem com gracinha, não. Semana que vem, eu estou por aqui. Você acha que eu já esqueci, né? Tudo bem, Nádia. Tá, eu estou aqui com essa cara de amigo aqui por causa do estudo, tá? Depois a gente conversa. Né? Eu te amo, meu amigo. Agora melhorou, agora pronto, mudou tudo, tá vendo? Isso é que tá vendo como o meu espírito é volúvel, tá? Abraço a todos, boa revela, tá, Imaculada? Lá. A gente, antes de encerrar, vamos fazer nossa prece hoje. Semana passada, o Vidar ficou de fazer a prece para nós e caiu, né? Até achei assim, o Glaucio tem ensinado muita coisa errada. Esse pessoal que fala que a internet cai, eu não acredito nisso, não. Pois é. É só enrolado. Eu agradeço a presença de todos e eu passo a palavra para o Vidar fazer a oração no final para a gente, tá bom? Tá bom, então. Obrigado pela oportunidade. E queria encerrar com essa ode ao amor que o nosso irmãozinho Gladys citou, que é a oração de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como um bronze, como um símbolo que soa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tiver amor,
de nada me adianta. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado vivo, mas se não tiver amor, de nada vale, de nada adianta. O amor é paciente, é bom. O amor não arde em ciúmes, não se corrompe, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o imperfeito desaparecerá. Então, o que é antes eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Mas chegará o tempo em que veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior entre esses é o amor. Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz. E onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Onde houver o erro, que eu possa levar a verdade. Onde houver desespero, que eu possa levar a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz, que eu seja a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que querer ser consolado. Mais compreender do que querer ser compreendido. Mais amar do que querer ser amado. Porque quando damos, recebemos 100 vezes mais. Quando perdoamos, também somos perdoados de forma infinita. 70 vezes 7. E quando morremos para nós mesmos em favor do outro, é que nascemos e renascemos. E nascemos outras vezes, tantas quantas forem necessárias para o nosso crescimento, quantas vezes forem adequadas ao nosso espírito, ao nosso aprimoramento e conforme a infinita misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade bendita ao João, ao Gladstone, ao Tim, ao Alisson, minha querida Tânia, a todos vocês, Lucimar, Ruth, todos vocês que estão aqui acompanhando, que Deus abençoe a todos, muita luz, muita paz e muito bem. Que São Francisco inspire a todos, ilumine a todos. Maravilha, minha gente. Um beijo carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Vidar. Obrigada, João, pelo convite de sempre. Professor, pelo ensinamento maravilhoso. Entendeu? Somos uma equipe tática. Boa noite a todos, tá, amigos? Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Tchau, saudades de todos. Tchau, Giane. Resposta, hein, Giane? Você na aula de história. Pois é. Foi muito bom. Boa noite, gente. Parabéns, parabéns, Gladstone. Valeu, turma. Até mais, amigo. Obrigado, viu? Boa noite, tá, irmão? Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Até mais, irmão. Tudo mais. Obrigada. Boa noite, turma.
Até breve. Tchau, Magali. Tchau. Boa semana a todos, viu? Tchau. Tchau, Edson. Tchau. Tchau, boa semana, gente.